noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Desculpe o nosso atraso de hoje, mas depois de um bom tempo sem chuva, choveu aqui em São Paulo e nos causou um probleminha com a internet. Mas tudo resolvido, vamos dar sequência. É um prazer contar com você aqui na sequência da nossa série especial Academia, na qual nós destacamos a importância da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Ela é formada por confrades e confreiras, profissionais de notório saber e com trajetórias de destaque em suas respectivas áreas de atuação. São especialistas, professores, pesquisadores, profissionais e líderes que juntos fortalecem a base teórica e prática das atividades turísticas e de eventos, contribuindo para um crescimento sustentável e inovador do setor. Hoje, nós recebemos o senhor Guilherme de Jesus Paulos, ou simplesmente Guilherme Paulos. Ele é empresário e iniciou suas atividades na Casa Faro Turismo em 1972 e fundou a CVC, uma agência de turismo na cidade de Santo André. Hoje, a CVC é a maior operadora de viagens da América Latina. Em 2009, vendeu a CVC ao Carlyle Group. Fundou a GJP Hotéis e Resorts, que chegou a ter 10 resorts, quando em 2021 foi vendida para o fundo Private Equity, gerido pela R Capital. Em 2006, adquiriu a companhia aérea Webjet, que chegou a ser a terceira maior do Brasil. Em 2011, vendeu para a Gol. Ele foi presidente do Conselho de Administração do São Paulo Convention e Visitors Bureau. Foi vice-presidente da ABAV Nacional, membro da CN Tour e CDES, do governo federal, de 2012 a 2016. Foi eleito executivo de valor pelo Valor Econômico, empresário revolucionário das relações de consumo pela Consumidor Moderno, empresário do ano pela Acisa, personalidade do ano nos anos de 2003, 2004 e 2005, pela revista Viagem e Turismo e Troféu Pantanal, na 11ª edição da Festa Internacional do Pantanal. Prêmio LEAD de Empreendedor do ano 2009 e 2011. Agraciado com inúmeros títulos de cidadão pelas principais cidades brasileiras e honrarias internacionais, tais como Ordem du Mérite, concedido pelo presidente da República Francesa, e Medalha do Turismo, bronze, pelo ministro da Economia e Secretaria de Estado da República Francesa e reconhecimento pelo ministro do Turismo de Israel. O senhor Guilherme é o titular da cadeira 14 da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. E hoje ele vai falar conosco sobre um tema bastante interessante e que precisa ser muito bem entendido. Turismo, hotelaria de luxo. Seu Guilherme, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito prazer que eu recebo hoje meu confrade, amigo, companheiro de longo percurso, Guilherme Paulos, que é um empreendedor nato de uma pequena agência no ABC, criou a maior agência da América do Sul de viagens, entrou pelo ramo de hotelaria, enfim, seu currículo já demonstra a sua capacidade de empreendimento. Falar sobre hotelaria de luxo é importante porque o turismo de luxo representa uma das vertentes mais dinâmicas e rentáveis do setor turístico, sendo impulsionada por viajantes de alto poder
aquisitivo em busca de experiências exclusivas, personalizadas e memoráveis. A hotelaria de luxo, com uma parte fundamental desse segmento, destaca-se pela sofisticação das instalações, excelência no atendimento e oferta de serviços diferenciados, e o presente estudo analisa as características, tendências e desafios enfrentados pelo turismo e pela hotelaria de luxo. Portanto, considerando sua evolução histórica e perspectivas futuras, o turismo de luxo caracteriza-se pela exclusividade e personalização dos serviços e atendimento diferenciado. Segundo alguns autores, como Kotler, Bowen, Mackens, a satisfação do cliente nesse segmento está diretamente relacionada à experiência vivenciada, que envolve acomodações sofisticadas e busca também uma gastronomia refinada e serviços exclusivos e localização privilegiadas no contexto da hotelaria. Os empreendimentos de luxo são classificados por padrões internacionais, como a categorização de estrelas ou selo de qualidade de associações renomadas, como a Leading Hotels ou a World Forbes Travel Guide. A personalização é um dos pilares desse segmento, com os serviços adaptados às necessidades e preferência dos hóspedes, e, além disso, a exclusividade que se reflete na arquitetura do design de interiores e na oferta de experiências autênticas e culturais que agregam valor à estadia. Portanto, é sobre esse assunto e esse tema que vamos ouvir com muita atenção o nosso companheiro e grande empresário Guilherme Paulo. Boa palavra. Uma boa noite a todos, uma boa noite, professor Mário Beni. Falar que eu sou seu fã é suspeito, né? Mas é o nosso grande mestre, uma liderança fantástica na USP, e é o nosso confrade também. Então, eu acho que tecer elogios para o professor Mário Beni. Foi meu companheiro no Ministério do Turismo, no primeiro mandato do Maris Guia, né, onde nós fizemos um trabalho excepcional da implantação realmente do Ministério do Turismo, e o professor foi um dos grandes condutores de tudo isso. Professor, falando de luxo, de turismo de luxo, não que eu me considero, mas fui, assim, já fui batizado, até já me batizaram, né, como a pessoa que introduziu o luxo no turismo nacional, né? E com uma grande realidade, porque desde as operações lá no Grande ABC, quando nós começamos, o grande potencial eram as indústrias automobilísticas, né? Você tinha uma Volkswagen com 48 mil empregados, você tinha uma Mercedes com mais de 30, a Ford também, a General Motors, e assim, tantas indústrias, e mais as montadoras, que também forneciam peças, autopeças, para as grandes indústrias, né? E todas elas tinham um clube de funcionários, porque, além do trabalho dentro da fábrica, eles proporcionavam o lazer para essas empresas, né? Então, tinha a Mercedes-Benz, tinha um clube de funcionários, a Ford, a Scania, a General Motors, todas as grandes empresas tinham. E, pelas aquelas coincidências de Deus, porque eu nasci lá na Casa Faro, vendendo viagens, né? Naquela época, na década de 70 e 72, 73, até as pessoas que viajavam eram pessoas mais abastadas, mais ricas, né? Então, se tinha excursões, você tinha da Abreu, é uma operadora internacional portuguesa, tem mais de 120 anos, né? Você tinha a Polvani, que era italiana, que eram os dois ícones que vendiam circuitos europeus aqui no Brasil.
E o doutor Mário Faro, eu tive o privilégio, né, de poder trabalhar na Casa Faro e ter aprendido toda essa parte, né, importante. Quem viajava eram pessoas mais abastadas, ricas, ou iam para Nova York, iam para Los Angeles. Não existia Disney ainda na Flórida, né? Outro professor grande, que foi ao Disney, né, que introduziu, levando para a Flórida, a Disney de Los Angeles, que também era uma Disney sofisticada e tinha as grandes atrações, que eram os estúdios, né, de cinema. Então, tudo isso eu já acabei aprendendo, né, lá com o Dr. Mário, e até viagens como congressos importantes, como o lugar do Nelore, no Texas, que eu tive a oportunidade de trabalhar e vender também. Então, a grande aula que a gente tem é de vender. E com essas indústrias lá no ABC, a gente começou a trabalhar com os clubes, né? E eu sempre me envolvi, porque sempre você tem que dar alguma coisa diferente do que as pessoas têm nas suas casas. Ou igual, ou melhor. Isso, eu aprendi isso ao longo dos anos, né? Então, você fazia a excursão para o Rio de Janeiro e hospedava de ônibus, né, fim de semana no Rio de Janeiro, no Hotel Glória, que eram 5 estrelas, era um ícone, porque os hotéis de finais de semana sempre não estavam totalmente lotados. E o Glória tinha quase 500 apartamentos. O Hotel Nacional no Rio, né, que era um ícone, né, fantástico. Todo mundo aquele hotel redondo, né, era maravilhoso, é maravilhoso até hoje, né? E a gente levava os grupos, né? Levava para o show do Roberto Carlos no Canecão, Elis Regina, Maria Bethânia e o Brasileiro Profissão Esperança, que foi um sucesso na época. A gente ligava a cultura do turismo e dava, além de visitar Petrópolis, Teresópolis. Então, a gente procurava mostrar para as pessoas, né, de classe média, né, uma classe C+, na época, vamos dizer hoje, considerado como C+, lá da Volkswagen, da Mercedes, para conhecerem e ter essa ambientação com o turismo. Porque o turismo é um provedor de luxo, né? Se você pegar a história do Louis Vuitton, ele começou porque ele parou no porto e viu as pessoas carregando sacolas, daí ele começou a inventar caixas, né? Essa é a história do Louis Vuitton. Então, acho que é tanto, não quero me comparar com o Louis Vuitton, mas é o tipo da coisa assim, nós somos os vendedores de felicidades, né? Turismo é dar às pessoas coisas que realmente não se tem. Então, quando se fala em turismo de luxo, que selaram, né? Colocaram um selo no turismo, é o turismo de luxo, é sofisticado, mas é o turismo que as pessoas gostam de ter, né? Depois eu adquiri o Castelo Santana, que era uma réplica lá em Gramado, a experiência que eu tive na hotelaria. Nada você constrói se você não tiver uma experiência e não trilhar um caminho. Isso eu falo muito para os jovens hoje, né? Você tem que amar aquilo que você faz, né? Você tem que se dedicar, né, de corpo e alma. Daí as coisas realmente dão certo. Como nós, né, na época que eu adquiri o Castelo Santana, lá em Gramado, que era um castelo, e como era a origem da Escócia, eu fiz um estudo, falei, né, já tinha feito uma viagem, um tour de castelo pela Europa, falei que isso aqui dá para transformar num hotel. Era uma casa com estilo do castelo que nós transformamos depois, né, com serviço. E trouxe, na época, o Healing, né, que era do Copacabana Palace, tá, que prestava serviço lá para o João Dória na época, no LID do Rio de Janeiro. Eu perguntei para o João, né? Pô, João, comprei uma casa assim, assado, tem um castelo. Tá? Estou precisando de alguém. Você conhece alguém voltado ao turismo de luxo? Né? Ele falou: o cara mais. Eu conheço o Copacabana Palace, que é Eduardo Guilherme. Você não quer falar com ele? Ele me deu o telefone, eu liguei e acabou o Guilherme vindo e montou toda a estrutura do Castelo Santana, né? O serviço de mordomia, talheres de prata, coisas que as pessoas, os mais abastados, têm nas suas casas. Mas aqueles serviços que a gente pode proporcionar, cama com 600, lençóis, fios com 600 fios, né, egípcios, as suítes que tem 1.200 fios egípcios, as amenities diferenciadas, todo uma adega gourmet, um restaurante realmente que tenha chegar a quase ser um Michelin, você tem uma boulangerie, fazer um piquenique nos Jardins do Castelo, o chá tradicional inglês às 17 horas. Então, tudo isso você vai agregando ao turismo de luxo, né? E hoje, São Paulo é um ícone. Você tem o Rosewood, que é espetacular, tem o Palácio Tangará, você tem a rede Blue Tree também, tem hotéis maravilhosos. Então, você tem as redes internacionais. Hoje, todo o WTTC, o Sheraton, né, onde nós nos reunimos, né,
mensalmente. Então, tem um trabalho todo voltado hoje para esses hotéis, né, mais sofisticados. Mas tem os 4 estrelas, tem os 3 estrelas. Você tem que ter o gosto, mesmo que você trabalhe com um hotel 3 estrelas, você tem que dar a importância de que ele tem que ter melhor do que ele tem na casa dele. Isso que eu tento vendo para a hotelaria, como eu fui hoteleiro também, então a gente sabe desse atendimento que tem, né, hoje. Você vê um exemplo agora recente, né? O Banco BTG fez uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos, que é um espetáculo, e leva o cliente dele, ele não precisa ficar na fila para embarque, ele já faz o check-in no próprio salão de embarque, né? Com refeições de alta gastronomia, leva o pessoal já direto dentro do avião. Então, não é que ele está viajando na classe executiva, mesmo que ele esteja na classe econômica. Então, é esse tipo de trabalho que cada dia é a prestação de serviço, cada dia aprimorando mais e melhorando mais, que acho que esse é o dever de todos nós, né? O turismo na França cresceu por quê? Pelo alto poder, né, de prestação de serviço. Mesmo na Itália, você ia para Veneza, com aquelas casarões antigos, são todos modernizados e são hotéis maravilhosos. Tá? Londres, a mesma coisa. Portugal, que está crescendo muito, que começou com as pousadas lá do nosso querido amigo Hélio Lima Duarte, que era da Soletur, e que ele começou a fazer um trabalho lá com as pousadas e com os castelos antigos, né? Então, ele conseguiu fazer todo esse trabalho. Então, acho que esse é o grande foco do turismo hoje, que a gente batizou de turismo de luxo, mas eu acho que é o turismo normal e é a obrigação nossa de agente de viagem sempre poder proporcionar o melhor para as pessoas que querem viajar. Guilherme, o que diferencia o turismo de luxo do turismo convencional, na sua concepção? Olha, é o tipo de prestação que você vai dar ao teu cliente. É a atenção, desde... como eu falei para você, a gente fazia o turismo, né, com o turismo rodoviário. Eu falei, preciso inventar alguma coisa, porque era muito só a pessoa viajar lá sentadinho, olhando o horizonte e mais nada. Daí nós fizemos uma sala de jogos lá no último lugar, 4 lugares, para o pessoal poder se distrair e jogar um baralho para não ficar monótono na viagem. O guia acompanhante, que fazia toda a história. Eu acho que a diferenciação está nesse trabalho que foi feito lá anteriormente e que depois começou a se propagar para o mundo todo. A Abreu fez a mesma coisa, a Povani fez a mesma coisa. As viagens de navios antigamente era só transporte. Eu lembro que a primeira viagem que eu fiz, do Pasteur, lá na Casa Faro, e estava com um grupo de brasileiros, foi aí que eu conheci meu sócio para fundar a CVC, né, que era o Carlos Vicente, que era um deputado, né? No MDB, era o presidente do MDB do ABC de Santo André. Né? E o Carlos, eu conheci nessa viagem, foi lá que nós fizemos o turismo que ele gostou tanto que ele perguntou assim para mim, quero montar uma agência de turismo em Santo André. Então, toda essa história de poder proporcionar, as viagens de navios mudaram muito, porque antigamente era linha regular. Hoje não, os grandes navios, né? Espetaculares, né? Você vê que é um sucesso os cruzeiros, mini cruzeiros que tem, e o serviço que é maravilhoso. Né? O All Inclusive foi uma coisa que nós inventamos na CVC com os navios, porque antigamente o pessoal vê aquele coquetel bonito, tal, custava quanto? 8, 10 dólares. A pessoa, eu vi um casal, eu estava uma vez no navio, vi um casal comentando, mas é muito caro para nós. Daí, conversando com o armador, nós conseguimos falar assim, vamos fazer uma coisa com tudo incluso? Vamos. Daí, uma Guilherme, bebida, todo mundo vai exagerar. Não. É só controlar, porque daí as pessoas não bebem demais. Né? Então, hoje, todos os navios são all inclusive. Os próprios hotéis criaram também, né? Isso que nós pegamos um modelo lá de fora, do all inclusive no Caribe. Né? Então, você tem que aprender com o mundo, com o turismo do mundo. Então, acho que esse que é o grande resultado. E você vai aperfeiçoando, vai abrasileirando, né? Da nossa forma tupiniquim e fazendo o melhor para o nosso turista. A atenção que dá, a exclusividade, é fazer serviços. Nós temos lá no Castelo, tem serviço de mordomia. O mordomo atende, conversa. Se quiser, a pessoa pode até desarrumar a mala. Ele cuida da pessoa. Né? Então, é essa atenção, não só a camareira, mas a gente tem o serviço de mordomia também. Então, isso é um diferencial que a rede de hotéis internacionais utilizam, a rede Sheraton tem, Marriott tem, dependendo dos hotéis. Né? Então, criam até andares exclusivos para os hóspedes ficarem melhor atendidos.
Você acredita que o turismo e a hotelaria de luxo podem ser sustentáveis sem comprometer a sofisticação? Eu acredito sim, porque o que a gente fala assim, às vezes a pessoa se você ser atendido pelo mordomo é uma sofisticação? Não deixa de ser. Né? Você ser recepcionado no aeroporto, o motorista do hotel ou da agência de viagem ou do receptivo local, que a pessoa está lá com a plaquinha, uma coisa que nós inovamos na época da CVC, porque todo mundo que viaja para o exterior, quando desce no aeroporto, fica ali meio... Primeira vez que ele vai, não conhece. A hora que ele saiu da sala, conseguiu pegar a bagagem dele, ele saiu, ele viu uma plaquinha lá, tá? CVC, e o nome dele, nossa senhora, aquilo é um alívio para a pessoa. Né? É a prestação de serviço. E isso não é a sofisticação. Muita gente fala, não, mas acho que é a atenção para as pessoas que estão viajando, que todo mundo gosta de ter atenção e ser bem atendido. Isso acontece nos restaurantes, isso acontece nos teatros, enfim, todo é o conjunto todo, né, que é feito. Como as novas gerações de turistas impactam a hotelaria de luxo? Olha, o jovem hoje é muito independente. Né? Ele, essa cultura que a gente tinha no passado, do turismo rodoviário, dos pacotes de excursões, hoje mudou muito, porque a internet hoje te fornece informações precisas e muito rápidas. Quando você tem uma dúvida, você vai no Google e lá você soluciona. Você põe no Waze e você tem todo um trajeto que antigamente não tinha. Você tinha que pegar o guia 4 rodas. Lembra que todo mundo tinha o guia 4 rodas no porta-luvas do carro. Né? Quando viajava, ia para o Sul, ia para o Nordeste, ia para a Bahia, né? Ia, né, para o Rio de Janeiro, né? Fazia lá o litoral, Mangra dos Reis, Paraty, todo mundo de guia na mão, né? Guia 4 rodas ficou até famoso. Chegou até uma época que a Embratur usava o guia como classificação dos hotéis 3, 4, 5 estrelas, pousada, etc, etc. Quem não se lembra disso, né? Então, hoje mudou muito com o Google, a modernização, principalmente agora com o IA, nossa senhora, a inteligência artificial vai mudar muito as coisas, né? As informações chegam muito rápidas, né? Então, e hoje as pessoas consultam, fazem e montam sua própria viagem, né? Qual o papel do agente de viagem hoje? É procurar entrar em contato com essas pessoas através também do sistema online para estar sempre presente, né, no que está acontecendo. Nós criamos lá no Castelo jantares temáticos. O vinho está crescendo muito no Brasil, principalmente as vinícolas brasileiras, um trabalho que eu estou fazendo muito forte lá no Rio Grande do Sul hoje, né, que é o principal point da vinicultura brasileira hoje. Né? Embora ainda tenha muitos impostos que encarecem um pouco o vinho nacional, numa competição até com os vinhos chilenos, argentinos e uruguaios. Mas a gente tem feito um trabalho muito grande e as vinícolas brasileiras estão com um trabalho excepcional. Então, nós criamos o Wine toda sexta-feira, todo sábado. A gente tem lá no Castelo, é gratuito para os nossos hóspedes, onde sempre leva uma vinícola para fazer a apresentação do vinho dela e acaba até vendendo lá suas garrafas, né? Que é uma coisa muito bacana. Você tem que criar coisas diferenciadas, né? Os jantares temáticos, noite italiana, noite francesa, as trufas brancas da Itália que a gente traz, que é importado, o Ramon espanhol, né, com os vinhos espanhóis, a noite portuguesa, com os vinhos portugueses, a noite italiana, a gente faz lá o Nhoque da Fortuna, toda quinta-feira, que atrai as famílias italianas, descendentes italianos. Então, você trabalha com um público... não digo que seja falar de terceira idade ou maior idade, mas a gente atende um público mais sênior, mais saudosista, que gosta de relembrar o seu passado. Né? É que eu digo assim, o passado sempre vai representar o presente. Né? Sempre. O passado vai sempre... E amanhã os netos vão lá e vão querer fazer o que o meu pai fazia, o que o meu avô fazia, etc, etc. Eu vejo isso muito até no próprio Castelo. Né? Então, são tipos de público que a gente vê, jovem que fazem pedido de casamento, jovem que casam lá,
tem muitas histórias, daí a gente vai aprendendo. Por isso que eu estou sempre lá no castelo, porque eu fico aprendendo com os hóspedes, né? Porque quem ensina a gente são os nossos passageiros, são os nossos hóspedes, né? Então, a gente aprende muito com isso. Então, acho que é esse o caminho do turismo de luxo que a gente encontra. É qualidade, como eu falei, o Rosewood veio para cá, se instalou, comprou um hospital, fez lá. É um espetáculo, né? Quem que não quer ir jantar, ou mesmo casar lá na capelinha maravilhosa, o Palácio Tangará, o Jardim do Lemar, tem história, o turismo é feito de história. Nós vamos sempre contar uma história, como tinha o Tijucos no Rio de Janeiro, o Hotel Nacional Rio, né? O Glória, pela toda a tradição dele. Então, acho que tem ícones que a gente tem. A própria Rede Accor, quando veio para cá, era Novotel, que depois se tornou a Accor. Foi um trabalho do Firmino, junto com o Lachey, que veio da França para cá. Então, nós não podemos perder esse contato da rede internacional vir para cá, que é um reflexo. Até em Gramado agora, em Canela, está se instalando um hotel ícone, né, alemão, que é a rede Kempinski. Então, é um negócio assim fabuloso. O Dodge Sirena, que era empresário do Roberto Carlos, fez o Space Adventure, que é a história da NASA, do primeiro homem que foi para a Lua. Então, tudo isso enriquece o turismo, né? Harry Potter para a garotada, para a meninada, tem uma pizzaria que tem um show do Harry Potter, né? que apresenta isso. A gente leva os jovens lá. Então, isso é uma coisa que é muito bacana. Tem o da Alice, o País das Maravilhas. Então, você tem coisas de novidades muito grandes e visitas, né? Hoje, pisar na uva para ver como é que faz a uva, como é que faz o tempo que é o terroir, né? Diferenciar o vinho tinto, o branco, o espumante. Isso tudo eu aprendi e fiz isso lá 20 anos atrás. Você acaba aprendendo essa cultura, né? O turismo é muito culto, o turismo é maravilhoso. Sem dúvida. Guilherme, qual o impacto do turismo de luxo no desenvolvimento econômico local? É fantástico, professor, porque as pessoas que vão acabam consumindo e alimentando bar, restaurante, casa de espetáculo. Há um movimento muito grande, né? Ele ajuda a geração de emprego e da renda, porque ele acaba consumindo muito, né? Eu peguei um modelo agora recente, né? Eu tive em Portugal, fui num grande magazine, não vou fazer a propaganda do magazine aqui, né? Mas um magazine gigantesco lá em Portugal, que tem o cashback, né? Então, você faz uma compra lá no magazine, que tem várias lojas, tá? De grifes, etc., etc., e você ganha um percentual da compra que você fez, né? 10%, 5%, depende da onde. E você pode ir batendo, você tem aquele crédito, você vai batendo, vai lá no pessoal, setor de bebidas, né? Você tem lá um crédito de 30, 40 euros, você pode comprar um vinho de 60 euros e abate 30. E eu trouxe isso para o Brasil, né? Na hotelaria, que nunca existiu, nunca teve, né? E estamos fazendo um trabalho maravilhoso. E as pessoas ficam encantadas, porque ele pega o valor que ele paga de um pacote de 3 noites ou 7 noites, né? Lá, e acaba consumindo, ou no próprio hotel, ou no comércio local de Gramado. Isso movimenta o comércio, é uma coisa que nós criamos na GJP, né? Que realmente mudou toda a história, né? Está mudando toda a história, essa implantação que nós estamos fazendo. Então, você tem que ser sempre criativo e buscar o que está acontecendo lá fora e trazer aqui para o Brasil, né? Você tem que se reinventar sempre. No problema que nós tivemos no Rio Grande do Sul, recentemente, com a chuva, fechou aeroportos, cidades estancadas, etc., etc. A única solução, tanto para sair, né? Porque eu peguei o pessoal da CVC para... a CVC vende, tem 80 lojas lá no Rio Grande do Sul. Quer dizer, como é que as pessoas compraram viagem para o Nordeste, compraram viagem para a Europa, para os Estados Unidos? Como é que faz para a alternativa aeroporto de Florianópolis, né? Que está a 300, 400 quilômetros de Porto Alegre? Então, eu pensei, falei, a Serra Catarinense nunca foi explorada, né? A Serra do Rio do Rastro é uma coisa impressionante, professor. É fotografada, sabe, é importantíssimo e nunca ninguém deu valor. Nós fizemos uma campanha e nós conseguimos, né, na temporada, levar mais de 500 pessoas, né, via Serra do Rio Rastro, entrando para a Serra Gaúcha, passando por uma cidade italiana que a gente acabou descobrindo também, né, uma trend. Então, nós fizemos
esse caminho e gerou um fluxo de 500 pessoas. Então, você tem que estar muito atento no que pode fazer. E é ligado com o turismo de luxo, porque a gente dava para a pessoa, além da passagem aérea, ele tinha um acordo com uma empresa de locação de automóvel, ele podia pegar um carro ou uma van, ou utilizar o serviço nosso, né, de receptivo, de transfer, lá para Porto Alegre, para Gramado. Então, isso resolveu uma parte do problema. Então, você tem que usar a criatividade, estudar, porque o Brasil tem várias maneiras de você fazer turismo e atender as pessoas que querem. Acho que isso que é o grande sonho de todo mundo. Porque viajar, eu digo assim, quando você faz umas palestras, eu falo assim, quem que não gosta de viajar, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Todo mundo quer viajar, né? Não pode ir naquele momento, naquela hora, mas o sonho dele é tirar férias, aproveitar um feriado prolongado ou mesmo um final de semana. Então, acho que é isso que está. E isso agrega também ao turismo de luxo. Por quê? Porque tem que ter oferta. O pessoal não vem no Nordeste para ficar no Palácio Tangará, não vem para ficar conhecendo o Hollywood no final de semana. Vem, né? É o público que também atende as expectativas de todo mundo. Ou ficar num novo, ou ficar numa Brutri, ou ficar nos hotéis 5 estrelas de São Paulo, são vários, né, que você pode aqui citar como exemplo. A personalização dos serviços na hotelaria de luxo pode comprometer a privacidade do hóspede? Não, porque você pode, você tem, é como nos navios hoje, eu aprendi isso também nos navios, porque você tem 3, 4, 5 tipos de restaurante. Você tem um restaurante de massa, tem comida japonesa, tem comida tailandesa, você tem um normal, o buffet normal, né? E o hóspede acaba optando por aquilo que ele quer. E na hotelaria também você tem hoje hotéis, principalmente os hotéis 5 estrelas, você tem opção de restaurantes, de bar, como você tem o spa, como você tem a piscina. Você tem a piscina coberta, tem a piscina livre, você tem oferta para ter, né? Você fica lá no Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, né? E com várias opções de lazer, de restaurantes, né? Você tem desde os bufês até restaurante mais reservado. É a escolha da pessoa que é mais abastada, ele pode escolher, pode fazer essa opção. A hotelaria está aprendendo isso também, né? O respeito com o hóspede, porque antigamente, se você lembra que os hotéis portugueses era na praça, quem trabalhava era o marido, a esposa, o filho ou a filha, e lá só não tinha ideia de resolver fazer café da manhã, né, fazendo isso, fazendo aquilo, criou o restaurante para almoço, porque ele acabava mandando para outro, né? Ele falou, deixa eu faturar aqui também, né? Então, foi praticamente a história da nossa hotelaria aqui, vindo para cá. Essa foi praticamente o início de tudo. O turismo de luxo pode ser acessível ou sempre será um mercado restrito? Pode ser, porque você hoje tem a facilidade, né, dos financiamentos, né? Você financia no cartão de crédito ou financia no boleto bancário. Você tem opções de hoje de facilitar e, às vezes, atender o sonho daquelas pessoas que querem ir para um hotel de luxo, né? Por exemplo, no nosso hotel lá em Gramado, o nosso café da manhã não tem horário, ele é livre. Isso é um diferencial muito grande, porque aquele negócio de você estar marcado 10 horas da manhã, até as 10 horas da manhã para tomar um café da manhã. O cara está cansado, chegou de viagem tarde, também um pouquinho mais tarde ele fica privado desse serviço. Uma coisa que eu tenho conversado muito com a hotelaria, para começar a flexibilizar um pouco mais, né? Tudo bem, pode ser que não seja lá no buffet, mas você tem um café especial em algum espaço do hotel para aquele hóspede que queira tomar mais tarde. E ele pode até escrever o que ele quer, né? Porque isso já está no buffet, já está pronto. E normalmente os hotéis guardam as sobras que podem ser realmente guardadas, né, para o dia seguinte, ou para outro tipo de mistura de comida, no A e B, ele pode aproveitar isso e atender o hóspede. Porque eu acho que não pode ser tão fechado assim, a hotelaria de, sabe, obrigar o cara a tomar café até as 11 horas da manhã ou até as 10 horas da manhã. Então, acho que essa liberdade a pessoa tem que ter, né? A mesma coisa se briga muito com entrada e saída do hóspede, uma coisa que nós brigamos muito na BH, mas infelizmente a gente está conseguindo com alguns hotéis, né,
a liberação. Você determinar o horário das 12 às 12, tudo bem, claro, você tem o serviço de camareira e tal, mas se você se organizar direitinho, dá para cumprir perfeitamente. Né? Então, acho que tem que ser um pouco mais flexível, né? Com essas determinações. A hotelaria no Brasil está mudando, e o luxo está ajudando a fazer isso, porque o luxo cresce muito mais. Então, eu sinto isso pelo próprio Castelo, lá em Gramado, que antigamente não tinha. Hoje, você tem hotéis lá em Gramado, acho que a minha ida para Gramado melhorou muito o nível da hotelaria, para uma Kempinski ter ido. O presidente do Rosewood foi fazer uma palestra e ficou esperando lá comigo. No dia de manhã, ele falou assim para mim: Paulo, você está de parabéns. Esse teu hotel é espetacular. E que serviço que você tem aqui, né? Vou até recomendar para a minha diretoria. Eu falei: bom, muito obrigado. Né? Falei: não é porque você está aqui que nós estamos... Não. Ele falou: eu sei disso porque eu vi a prestação de serviço que os seus funcionários têm, né? Com os hóspedes. Então, isso é muito importante, né? É o que agrega mesmo, né? É o profissionalismo, né, Mário? É o que as pessoas não... Temos que cada vez formar mais, e você foi um dos grandes, né, que nos forneceu muitos bacharéis em turismo, e eu briguei muito na Embratur, briguei muito no Ministério, para que aproveite esses jovens de uma forma mais dinâmica. Né? A Embratur está com jovens lá, fantástico, sabe? Fazendo um trabalho maravilhoso. O próprio Ministério tem técnicos muito bons, muito poucos bem aproveitáveis, mas são muito bens e que têm futuro muito grande. Eu conheci um menino lá, o Ítalo, é um menino que, pô... O Ítalo, fabuloso. O Ítalo está fazendo um trabalho lá fantástico, né? A Gran Mugol. Quem é que conhece Gran Mugol? Acho que sou eu um dos poucos agentes de viagem no Brasil, e ele que conhece Gran Mugol. Né? Toda a história do que é o Gran Mugol, que é o maior diamante do mundo, está lá no norte de Minas, no sul de Minas, aliás, né? Incrustado lá, e é uma Paraty nova, né? Que você pode levar. E tem uma história bacana. Então, o turismo é feito de história. Certo. Como a hospitalidade emocional influencia na experiência do hóspede de luxo? É desde o designer do apartamento, né? O conforto que você pode dar para esse hóspede. É claro, esse tipo de hóspede não quer um apartamento de só o quarto e a cama e o banheiro. Né? Ele quer pelo menos uma mesa diferenciada ou uma sala de estar diferenciada. Tanto que, né, os hotéis de luxo usam apartamentos de 60 metros quadrados para frente. Né? E chegam em suítes até 150 ou 200, né? Tem aquela antigamente suíte presidencial, né? Uma coisa muito diferenciada. Uma coisa que eu fiz também, que eu aprendi na Europa, que é a casa de férias. Todo mundo quer uma casa de férias com serviço de hotelaria. Eu tive a oportunidade, a minha esposa, meu filho, minhas 3 netas, minhas 2 netas, não tinha a terceira ainda, mas a minha nora, a gente ficou numa casa no Estoril, uma casa de férias, muito confortável, com vista para o mar. A casa tinha com serviço. Nós tínhamos lá uma cozinheira, né? Nós tínhamos um tipo de um mordomo que fazia compra de supermercado. A gente montava o que queria. Ou às vezes não queria jantar em casa, saía para jantar fora, mas às vezes também queria ficar aquela noite ali gostosa, tal, curtindo, aproveitando, olhando o mar. Então, eu posso fazer isso aqui em Gramado, né? E nós fizemos uma casa, né, que tem um mirante maravilhoso, um quarto excepcional, uma sala de estar, tem cozinha, né, própria cozinha, e tem todo o serviço que ele teria na casa dele. Você entende? Desde da camareira, que seria a serviçal que limparia o apartamento, a alvaria, tem lá todo dia. Tem o serviço de garçom, todo dia tem. Ele prepara o café da manhã na própria cozinha e fornece também, como você tivesse o café da manhã na tua casa. E com aquilo que você quer comer, aquilo que você escolhe. Então, esse diferencial, professor, é o que ocorre hoje com serviços que a gente está cada dia inovando mais. E o Brasil cresce muito, porque o Nordeste tem hoje vários hotéis com serviços muito bons. Muitos hotéis até se hospedaram lá para ver como é que nós estamos fazendo, para fazer melhor ou igual ao nosso serviço. Isso que é muito importante. Né? Você pega hoje
Alagoas tem, Pernambuco Congelou. Gê, Deve ser problema lá na internet dele, professor. Ele já volta. Pantanal, voltando. voltou. Voltou. Paramos lá na Amazônia, que também voltou com os hotéis de selva, né? O Pantanal também, que tem ícones antigos já, né? Que sempre tiveram uma prestação diferenciada de serviços, né? Então, você tem o Rio de Janeiro também tem, né? Então, o Brasil cresce. Santa Catarina também já está começando a produzir, principalmente na Serra Catarinense. Então, você tem São Paulo, o interior de São Paulo também é muito forte. Quer dizer, o turismo cada dia caminha para melhorar a qualidade do serviço. Isso é muito importante, né? Então, desde o serviço de alto luxo ao serviço de luxo, ao serviço, um serviço 5 estrelas, um serviço 4 estrelas, um serviço 3 estrelas, que também não é ruim. O que diferencia é o atendimento. Isso que é muito importante, né? O turismo de luxo é o atendimento, né? Uma palestra que eu escutei do presidente Louis Vuitton, que perguntaram para ele se ele se incomodava com o contrabando, né? Contrabando da bolsa falsificada, vamos dizer assim, né? Daí ele falou, quando nós fechamos a nossa loja na Champs-Élysées, né, da Louis Vuitton, vão os camelôs vender lá. Ele falou, se tem qualidade, eu não me importo porque é uma propaganda gratuita. E a pessoa sabe que está comprando. E acho que você não engana o consumidor. O consumidor, ele sabe que ele está comprando. Então, eu nunca enganei o meu turista. Ele sabe que estava comprando. Ele comprou um 3 estrelas, ele comprou um 4, comprou um 5, comprou uma viagem de navio, ele pegou uma cabine menor, pegou uma cabine de luxo. A gente sempre, classe executiva, primeira classe, nos aviões da classe econômica. Então, a gente nunca enganou ninguém. Então, acho que foi um dos grandes sucessos da CVC, e que é ainda hoje também, né? Graças a Deus, meu filho está lá, né? Voltamos, né? Ele voltou na CVC. E está, cada dia, o serviço da CVC, cada dia aprimorando mais. Hoje é a maior operadora da América do Sul e é da América Latina também, né? E chegamos a ser a quinta do mundo, né? Quando eu estava na CVC, chegou a ser a quinta maior operadora do mundo, né? Daí perdeu, porque perde um pouquinho a qualidade, etc. Daí entra um pouco de descrédito, mas agora voltou fortemente, né? E a gente vê que realmente a CVC está muito forte, né? E meu filho está fazendo um trabalho muito grande, porque tem uma experiência, Mário. O Gustavo nasceu dentro da CVC, passou pela própria operadora, passou pela agência de publicidade, que teve a House dentro da CVC, ele cuidou a House. Depois, na companhia aérea, quando eu adquiri a Jet, ele também participou. E nos hotéis dele, participou até o final. E ele, praticamente, né, na época da pandemia, apareceu uma oportunidade de vender os hotéis e o Gustavo coordenou todo esse trabalho, tanto na web como também na hotelaria. Então, a experiência dele é muito grande quando ele falou assim, pai, está um momento oportuno de eu voltar na CVC. O que você acha? Eu falei, para você eu acho excelente, para mim não. Eu já passei, deixa eu ficar no castelo cuidando lá, que já faço bastante coisa, né? Ele deu risada e hoje está super bem, né? Maravilhoso, conhece turismo, pai coruja, né? Conhece o serviço de turismo como poucos no Brasil. Muito bom. A hotelaria de luxo, no seu entendimento, pode crescer em destinos emergentes ou até restrita a grandes metrópoles e destinos já consagrados? Sem dúvida, Mário, porque, olha, eu vou te dar um exemplo do Hotel Estância Barra Bonita. Acho que você deve lembrar, sim, né? Que é de um grande amigo meu que hoje está no Rio Grande do Sul fez o azeite Batalha, que é a Batalha, né? E fez uma vinícola Batalha também, né? Então, foi o primeiro resort na década de 80. Foi o primeiro grande resort que nós tivemos no Brasil. Eu levava os turistas, né? E ficava hospedado no Hotel Estância, né? Daí ele falou, pô, Guilherme,
como é que você conseguia levar tanta gente para lá? Daí o meu preço não era tão barato. Eu falei, não, lembra que a gente brigava por preço e você fazia uma condição especial nos apartamentos standard? Ele tinha apartamento standard e tinha apartamento de luxo, né? Mas eu levava os turistas, o standard era mais barato. Mas o pessoal usava a mesma piscina que os outros usavam, né? Então, é o segredo que está aí de você poder proporcionar para o turista aquilo, né? Então, acho que a oportunidade que você tem de falar assim, não, mas esse hotel... Você tem as alas que você pode fazer. Hoje nós temos muitos resorts que têm esse tipo de serviço. É claro que você pode ter até um atendimento exclusivo para os hóspedes especiais, como nós temos lá no Castelo Santana, que são só 19 suítes mais a casa. Então, é um negócio muito especial, muito exclusivo, né? Diferenciado. Não dá para você fazer como fazia o Estância Barra Bonita, que era um hotel grande que tinha apartamento standard e apartamento de luxo, e tinha suítes também. Então, acho que você dá para agregar e ter um serviço diferenciado. Tem um hotel em Campinas, que é um amigo meu, que é antigo Holiday Inn, né, que hoje o hotel dele também tem serviço. Ele fez uma ala só de suítes, né? São 20 suítes e tal, que é espetacular. E tem, é um hotel de grandes eventos, né? Então, dá para agregar esse tipo de serviço, porque você acaba isolando o teu restaurante especial. Ele criou espaços, né? Isso que agrega ao turismo e dá para você ligar. Não é porque ele tem um diferencial de atendimento. E esse hóspede do turismo de luxo gosta de um atendimento diferencial. Não que ele fala, não vou me misturar com o negócio do povão. Não é o povão. Ele gosta de uma coisa mais privativa. É como nos restaurantes de São Paulo. Você tem vários tipos de restaurantes. Você tem os populares, grandes, etc, etc. E você tem os privês, né? Então, você tem grandes restaurantes hoje. São Paulo, a gastronomia de São Paulo é um negócio assim, excepcional. Então, é um ícone, né? Como o Rio de Janeiro também tem restaurantes maravilhosos, a Bahia também tem, Salvador também tem restaurantes espetaculares, Ceará também criou muito. Até Belém do Pará, lá que era o Porto, né? Tem aquele piano que fica rodando na parte de cima, tocando, e tem restaurante Michelin, tem um Michelin lá, né? Que é espetacular. Gostei muito das suas respostas e nem poderia ser diferente. Você sempre foi um empreendedor que buscou o melhor, nasceu de uma experiência que você nos relatou, mas que eu conhecia bem, e, portanto, eu teria uma última pergunta. O conceito de luxo está mudando? Como isso impacta a hotelaria de alto padrão? Eu acho que cada dia vai se aprimorando mais ainda, né? Sempre vai ser em busca de novidades, né? Como eu lhe falei. E a gente aprende muito com a hotelaria na Europa, não tanto nos Estados Unidos, mas a hotelaria europeia é muito criativa, né? Eu aprendi, por exemplo, wine num hotel boutique na Suécia, em Estocolmo. Porque eu, quando cheguei, me hospedei com a minha esposa lá, ele falou assim: pô, Guilherme, eu gostaria que você não gostaria de conhecer o nosso Wine Experience? Eu falei, a minha esposa não bebe, mas eu vou provar um vinho, é agora às 18 horas. Quando foi às 17h30, ele ligou para o meu apartamento e falou: estamos lhe aguardando, o Sr. Paulo e a sua senhora. Né? Ela não bebe, não toma, mas nós temos coquetéis sem álcool e gostaríamos da sua presença. Para mim, aquilo foi uma experiência maravilhosa que eu não conhecia. Eu falei, eu posso fazer isso lá no castelo. Então, esse tipo de atendimento que é muito importante. Por exemplo, eu fiz uma viagem de navio com a Luísa, também num navio sofisticado, um navio 230 cabines e tal. Fomos até a Rússia, né? E quando nós
o serviço desse navio era tão importante que ele veio me pegar em casa, né, com um carro blindado e me levou no aeroporto de Guarulhos para embarcar. Quando eu cheguei em Estocolmo, a mesma coisa, o carro estava me esperando e me levou para o hotel, para no outro dia de manhã eu embarcar no navio e também com serviço. O camareiro foi lá buscar minha mala e levou para minha cabine. Isso é um aprendizado, porque você fala, pô, então é a arte de bem servir. Acho que a hotelaria e o turismo têm a arte de fazer bem para as pessoas. É o nosso papel. Por isso que a pessoa nos escolhe como a gente viaja, né? Esse é o grande aprendizado, que a gente não pode perder, né? De a arte de bem atender e a arte de bem receber as pessoas. Guilherme, quero parabenizá-lo pela sua prontas respostas e conteúdo das respostas. Agora, quero passar para a Gislene, porque ela recolhe algumas perguntas daqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, e com isso, acho que nós podemos completar realmente essa live muito rica pela sua experiência, capacidade e empreendedorismo. Gislene. Eu só posso lhe agradecer, professor, porque para mim é um privilégio, né, de ser entrevistado. Para mim é um privilégio ser seu amigo, porque realmente você é um grande empreendedor. Aprendi muito com você. E o senhor é um grande formador de profissionais, de pessoas ligadas ao... Roberto Vertemati está lá. Está lá, né? É verdade, né? É o seu pupilo, né? E foi o meu primeiro bacharel. E foi ele e o Armando. O Armando também foi o primeiro. Também. Exato. Então, vamos lá, gente. É buscar, né, professor? Buscar muito obrigado. E forma as pessoas como o senhor, que realmente é um ícone para nós, um respeito maravilhoso que eu tenho. E é um aprendizado para mim também, né? Estar junto com o senhor sempre. Seu Guilherme. Pois não, Gisele. Luxo é um conceito muito subjetivo. O que é luxo para o senhor não é luxo para mim. O que é luxo para o professor não é luxo para o senhor e vice-versa. Esta definição subjetiva torna isso, viabilizar esse conceito um tanto quanto delicado e depende de muito cuidado, porque, afinal de contas, o senhor está lidando com sonhos, né? Claro que dentro desse conceito de luxo ser abstrato, tem muitas nuances. Aí eu pergunto para o senhor, como é que o senhor nos colocou que o serviço está, digamos assim, no topo da lista desse serviço de luxo que é oferecido? Mão de obra. A gente sabe que a mão de obra é bastante complicada. Como é que o senhor busca essa mão de obra e traz para esta sua realidade, né, esta realidade da hospedaria, da hospedagem de luxo? Como é que o senhor lida com essa mão de obra? Principalmente que a gente vive, vamos dizer, classificar o Brasil como... A gente é quase primeiro mundo, né? Nós estamos ali, passando para o primeiro mundo, né? Então, o problema que eu enfrentei foi no Rio de Janeiro. Por exemplo, um hotel nosso que era um 4 estrelas plus, né? Lá no aeroporto Santos Dumont, um hotel fantástico, era a antiga sede da Varig, nós fizemos um retrofit e transformamos num hotel. E nós tínhamos a ala de suítes, né? Nós tínhamos lá uma ala de apartamentos mais sofisticados. Agora, como é que a gente pode contratar uma camareira que mora numa comunidade, sendo que na casa dela tem uma cama, um quarto, 2 filhos, televisão, geladeira, ventilador? Como é que você pode se comportar com um tipo de pessoa? Tem que ter um trabalho da área de recursos humanos para preparar
essa pessoa e explicar para ela a diferenciação. É uma cultura grande para você fazer, é uma formação de profissionais. Aí é que você tem a importância do RH. Isso eu aprendi na própria CVC também, com a minha esposa, que cuidava do departamento, a Luísa cuidava do RH da CVC, né? E ela conversava muito com as pessoas. Então, o grande segredo está de você conversar hoje com os seus colaboradores, de você ter cursos práticos, explicar dessa diferenciação e procurar dar a melhor condição para essas pessoas que estão lá. Você entendeu? Então, é um trabalho social muito grande que nós temos que fazer a cada dia. Como é que eu posso contratar uma pessoa para ser mordomo? É difícil, né? difícil. Mas o que o mordomo faz? Além de estar com a roupa bonita de mordomo, etc, etc. Mas é a gentileza de receber bem as pessoas, né? É de poder conhecer a história do castelo, de conhecer a história dos jardins do castelo, da capela, por que se chama Sant'Andrews, né? Então, é essa cultura que você tem que transmitir para os seus colaboradores, para a pessoa do RH, para a pessoa que cuida para o jardineiro que cuida. Por que tem aquelas plantas? Por que ele tem que cuidar com carinho daquelas plantas, né? Por que tem que conversar com a planta? Então, tudo isso está muito na cultura, né? do lazer e do luxo. Porque todo mundo que tira uns dias de férias, não importa que seja no final de semana, ou o sonho de dormir uma noite no castelo, né? Um presente, né? de aniversário de casamento, né? Então, esse sonho que a gente não pode desperdiçar, esse sonho que a nossa concierge tem que, com um jeitinho, descobrir por que ele está indo para o hotel, né? Então, é aquela pergunta que faz, né? Com muito carinho e tal. E, às vezes, a gente até pede, porque é um momento tão especial, que a gente pede uma fotografia do casal para colocar, quando ele chega, tem as suas boas-vindas, a fotografia do casal. Pode ser um negócio assim, meio... Muita gente, é cafona. Mas aquela alegria da pessoa ver a fotografia é a arte de você receber bem as pessoas. Então, esse é o diferencial que a gente tem e que procura dar. E acho que o turismo de luxo está aprendendo. É que o turismo de luxo, a gente batizou de turismo de luxo, né? Mas é mais um apelido, vamos dizer assim. Porque a obrigação que nós trabalhamos, nós que trabalhamos com turismo, né? É a mesma coisa a loja que trabalha com produtos sofisticados, de um creme, né? Ou de uma roupa, de um sapato. Né? Ninguém comprou lá botana, que custa caro para comprar, mas porque ele é diferenciado, ele não machuca o pé, ele tem um salto mais não sei o quê, o couro é não sei o quê. Essa qualidade que as pessoas têm que conhecer o porquê que aquilo é um pouco muito caro, é mais confortável, né? Então, tem essa diferenciação que tem. Nós enfrentamos o problema dos chineses, os chineses cada dia estão aprimorando mais os seus serviços de qualidade excepcional, né? Então, isso que a gente tem, o carro chinês, a elétrica, etc, etc. O mundo caminha, né? Cada dia mais para a aperfeiçoação e para o conforto das pessoas, tá? Um sorriso não faz mal para ninguém, né? Muito pelo contrário. Não, o sorriso é tudo, é a recepção das pessoas, né? Tem até um filme chinês que eu até passei para os funcionários, que eu achei daquela menina da recepção que foi contratada, eu não me lembro o nome do filme, eu não me lembro o nome do filme. É coreano. Coreano. Eu assisti aquele filme. Eu assisti. Aquele filme é fantástico. Então, é o sorriso. Sorriso Real. O nome do filme é Sorriso Real. Sorriso Real, isso mesmo. Sorriso Real. E ele tem todo um pano de fundo de como se portar, de como atender e sair de como as pessoas veem no seu sorriso se aquele sorriso é um sorriso verdadeiro, se você está recebendo bem, ou se é o sorriso forçado. Isso é uma verdade. É verdade. Então, isso é uma verdade. Esse Sorriso Real eu levei esse filme para os funcionários. É fantástico, né? Esse filme. Nós fizemos várias sessões lá no Castelo para sentir a importância do trabalho deles também, né? Então, essa valorização que a gente tem que dar cada dia mais, né? Aquele treinamento que a gente fez com as camareiras do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa assim importantíssimo, né? Então, não assim, muita gente pensa que o turismo de luxo é só sofisticação. Não, é muito mais o atendimento, sim, né, claro, da própria sofisticação.
Ó, tem um elogio aqui para o senhor, ó. Opa! Pelo marketing sensorial, especialmente olfativo. Sou grato até hoje, né? A graduação em marketing foi voltada ao marketing sensorial do turismo, hotéis, shopping de luxo. É isso, é importante, porque nós tínhamos o perfume temos o perfume do Castelo, e daí as pessoas compram com o maior prazer, né? E levam para suas casas, né? Então, às vezes mandam para a gente, né? Então, é um negócio assim, muito, muito, muito legal. Né? Tem o meu amigo, o Ibrahim, aqui, olha, amigo, compadre. O Ibrahim é outro Olha fora a de série. responsabilidade que o seu Ibrahim está jogando para a Deise, olha só. Isso é para ele comprar tudo da Deise. O Ibrahim é fora de série, é o meu anjo protetor, né? Eu sou o dele. Eliana, Toninho, Isidoro. É o Toninho Isidoro, Nosso figuraça. confrade. Nosso mais novo, né? A Marília. Marília. Né? Minha sobrinha querida, a Julie. A menina olha, essa menina também é excepcional, é de inteligência artificial, viu? Ela manja olha só. Até a Patrícia, nossa, são os amigos todos aí, ó. A Júlia, ela conteúdo, compartilha. É uma menina muito especial, graças a Deus. Teve mais gente que assistiu Sorriso Real aqui, ó. Teve a Alessandra Favoreto, a família Favoreto, pô, né? A Alessandra. Nossa Senhora, coisa maravilhosa. Professor, olha, foi um prazer enorme, viu? Né? Ter podido participar e ter... Acho que é o que falta, a intenção desse programa é exatamente trazer um depoimento descontraído e técnico e com conteúdo, né? E eu acho que isso vai ser transformado em livro e vamos tentar, com a Fundação Mário Beni, transformar isso em outras línguas. Hoje, com o chat GPT se faz... sim. Então, não se assuste se um dia você vai assistir esse seu depoimento brilhante em mandarim. Mandarim. Maravilhoso, né? Uma coisa que eu também aprendi muito, e aprendi com uma pessoa que foi fantástica, que foi o Joãozinho 30. Porque nós levamos junto com o pessoal lá de Gramado, porque a gente queria aperfeiçoar melhor o Natal Luz. Porque só fazer um carro alegórico bacana, né? Uma coisa bonita para cada vez impressionar melhor ainda, né? Daí eu tinha colocado o Joãozinho 30 no Serrano, e a equipe dele tinha um galpão que foi preparado, que nós, né, o pessoal lá de Gramado montou tudo com alojamento, tudo certinho, né? E eu fui, né? Eu trouxe o Joãozinho e falei, você vai ficar aqui no Serrano, né? No Serrano. Ele falou, Paulo Guilherme, e o meu pessoal está onde? Eu falei, não, o pessoal está no galpão, né? Ele falou assim, então o meu lugar é lá, não é aqui. Né? Eu fico com o meu pessoal. Não, mas aqui é muito mais confortável. Não, lá também vai ser confortável para mim. Né? Daí eu falei para ele, tá bom, acho que o seu gosto, leva o senhor lá, não tem problema nenhum. Né? Eu falei, João, porque você, das escolas de samba, os carros alegóricos são sofisticados, são ricos, né? E por que você faz isso? Como é que você conseguiu fazer isso? Né? Daí ele falou assim, eu aprendi nas comunidades, porque eu também moro numa comunidade. Né? Ele falou, Guilherme, quem gosta, né, de pobreza é o sofisticado. Né? É a pessoa que acha que tudo tem que ser daquele jeito. Né? O pobre gosta de luxo, o pobre gosta de coisas boas. Né? Você vai numa comunidade, tem TV, tem geladeira, tem ventilador, não tem ar-condicionado, tem TV, tem até antena parabólica. Né? O luxo está voltado, não o luxo, né? Mas a definição que ele me deu foi perfeita. Ele falou, é o intelectual que gosta da pobreza.
O pobre gosta da riqueza. E é verdade, é o sonho de todo mundo. Joga na loteria, quer ganhar isso, quer ganhar aquilo. E é verdade, foi uma definição que o Joãozinho Quinta me deu, eu aprendi isso. Tem até uma entrevista minha, antiga, no Shopping News, falando dessa experiência que eu tive com o Joãozinho, quando ele falou, né, do intelectual, né? Tem que falar de pobreza, de coisa feia, para ele criticar e para ele fazer, né? Não, o pobre coisa boa, coisa sofisticada. Né? Então, é um aprendizado. Né? Muito bom. Bom, nós estamos com 1 hora de programa. Seu Guilherme, muitíssimo obrigado por estar conosco, por compartilhar suas experiências e trazer aquilo que o programa procura trazer, a experiência, no caso aqui, dos confrades e confreiras da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Porque, afinal de contas, vocês não estão na Academia Brasileira de Eventos e Turismo por acaso. Lá estão porque vocês têm destaque nas suas respectivas áreas. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Gislene. Obrigado, professor. Obrigado às pessoas que tiveram a paciência de nos ouvir, né? ou de me ouvir. Né? O professor é catedrático, né? Você também. Então, até a Tânia Brizola, ó, professor. Lá do Sul. Eu falo que é minha irmã gaúcha. Ela ajudou a construir aquele destino. Ela é uma querida. Fabuloso, né? Então, nós temos grandes ícones do turismo, é a grande realidade. Pessoal. Muito obrigado. Graças a Deus, né? Foi uma eu que agradeço uma live a oportunidade. Gratificou muito o programa com a sua presença, experiência e empreendedorismo. Muito obrigado. Obrigado, professor. A todos, muitíssimo obrigada. Espero vê-los, encontrá-los na próxima semana, na próxima quinta-feira, com mais um confrade ou confreira. Opa. E lembrando que na terça-feira, porque agora nós temos programas às terças e às quintas, nós teremos um assunto super interessante. Um dos nossos convidados será a embaixadora da República Tcheca. Por que será que ela vem no programa Troca de Ideias? Tem umas coisas bem interessantes para a gente saber. Espero por vocês na próxima semana. Um grande abraço, um excelente final de semana. Beijo no coração de vocês. Obrigado. Obrigado, professor. Um abraço.